Nos diz em Mateus capítulo 15, o verso 11, que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai pela boca. Observando o contexto imediato desse texto que eu li, Mateus capítulo 15, o verso 11, nós vemos que Jesus, ele está falando, se referindo aos fariseus, os fariseus que estavam revoltados com Jesus, os fariseus que estavam indignados com Jesus. Isto porque os discípulos de Jesus estavam se alimentando sem antes lavar as mãos. E os fariseus não estavam revoltados meramente por uma questão higiênica, mas porque aquele era para eles um ato de purificação e constava como um dos preceitos na tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos era a interpretação oral e escrita da lei de Moisés, mas com muitas outras doutrinas e preceitos que foram sendo adicionados com o tempo e que tinha autoridade quase que igual à própria lei de Moisés entre os fariseus. E todas essas orientações deram origem à Misná. A Misná, que é a parte mais importante do Talmud. O Talmud, que é a fonte da lei judaica. O legalismo e o volume de pequenos preceitos havia crescido tanto, havia se agigantado tanto, que a simples tradição de se lavar as mãos antes das refeições havia se tornado um ato de purificação. Purificação para afastar a menor possibilidade de um judeu ter sido contaminado com a poeira vinda de um pagão e contaminar ali também o alimento. E Jesus, então, ele se refere a eles, os adverte dizendo: olha, comer diferente de como prescreve a tradição dos antigos mestres não contamina o corpo, nem traz pecado para a alma. O que contamina, o que profana, o que deixa uma pessoa impura não é aquilo que entra, mas aquilo que está concentrado no íntimo do ser humano. Isto sim contamina o ser humano, porque ele contamina e é expresso, é manifesto em atos e palavras. O próprio Jesus disse em Marcos capítulo 7, verso 23 do verso 20 ao verso 23, que do coração do homem que procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas essas coisas procedem do íntimo e contaminam o corpo. Mas os fariseus não tinham essa concepção, porque eles eram apaixonado pela aparência, eles gostavam, eles estavam sempre muito bem apresentáveis, religiosamente eles eram impecáveis, cerimonialmente eles eram impecáveis, sempre muito bem apresentáveis, com suas longas franjas na orla das suas vestes, com seus largos filactérios. Filactério era aquela caixinha onde se chamava também de mezuzá, onde que consta, onde que eles guardavam 4 ou 6 passagens da Torá. E para eles isto era importante, eles queriam transmitir espiritualidade, religiosidade através da forma como ele se vestia e não se portava com o seu interior. Há quem diga que um cristão a gente conhece de longe, mas não se conhece um cristão de longe. Um cristão se conhece convivendo com ele. O que nós conhecemos de longe é o religioso. O religioso, ele procura fazer diferente, ele procura se vestir diferente, ele procura até falar diferente e adequa uma forma de falar dentro do seu grupo. O que este texto nos ensina é que nós devemos pedirmos para Deus, para que, como a Bíblia nos diz que o homem fala daquilo que o coração está cheio, que o Senhor possa nos encher, mas nos encher da sua glória, nos encher do seu poder, nos encher do seu amor, nos encher da sua presença, para que possamos transmitir aquilo que nós estamos cheios, que possamos transmitir o bom cheiro de Cristo, que possamos transmitir a esperança que há em Cristo, que possamos transmitir a salvação que há em Cristo, que possamos transmitir o gozo inefável, indizível, que nós desfrutamos da salvação e mostrarmos para o mundo que o importante não é tanto quanto a aparência, mas aquilo que nós carregamos no nosso interior, que é Jesus, a nossa esperança. Deus lhe abençoe.